Bom, vamos começar agora com o espiritualista, o Roberto Jogum, que está aqui com a gente. Ele esteve no nosso programa em dezembro, já fazendo as previsões para esse ano de 2013, e algumas delas já começam a se confirmar, inclusive o caso do Papa Bento XVI aí, que surpreendeu o mundo com essa história de renúncia. Muito mistério por trás disso, né? Pelo menos para mim, só a história da saúde não convence. Mas, já em dezembro, o Roberto falava que a saúde do Papa estaria muito abalada, 2013 muito difícil, e não acreditava na vinda dele ao Brasil. E ele realmente não vem ao Brasil, né? Roberto, boa tarde. Boa tarde. Parabéns aí já pelo trabalho, pelo acerto de várias das previsões, né? Eu sei, ele disse isso na revista Isto É, nessa entrevista da primeira semana de janeiro desse ano, que ele gostaria de errar as previsões dele, inclusive a do Papa, acredito eu, né? Muitas. E a primeira a se confirmar, inclusive. Muitas, porque quando você faz a previsão, você vive um momento muito rápido, que é você entra em sintonia com o plano espiritual, eles te dizem aquilo que vai acontecer. Para o médium, esse é um momento que você não acredita naquilo que estão te falando. Você precisa de um tempo para você poder assimilar, né? assimilar. E você torce para que erra. Eu torço para errar hoje. Certo. Eu gostaria de estar errando essa do Papa, outras que estão aí. É, que nós vamos falar também. Você acredita que, independente de escândalos financeiros do Vaticano, né, o mordomo que vazou documentos secretos, as denúncias de pedofilia que não foram punidas como os católicos desejavam, o que realmente seria o ponto principal é a saúde, como você já vinha dizendo em dezembro, e olha que ninguém sabia nem da história do marca-passo que ele já tinha há 10 anos. E há 40 dias fez uma nova cirurgia para trocar a bateria do marca-passo. Você já apontava para a saúde dele? Bom, você se lembra quando eu fiz o programa com você aqui no final do ano, eu disse que seria regido por Ogum e por Inhansã, que Ogum é um santo de guerra, é um orixá, né? Guerreiro. E Iemanjá viria para acalmar as coisas. Ela é doce, né? É verdade. Quando eu fiz essa previsão, o Sr. Ogum me mostrava a saúde do Papa. E eu ainda perguntei, mas esse será o motivo que pode tirar a vida dele? E quando eu falo de saúde, você já pensa, vai morrer, vai deixar o plano Terra. Ele me dizia que não. Ele dizia que o Papa, ele não tinha, a saúde não ajudava, mas que ele não tinha mais forças. Que é o que ele fala, energia, entendeu? Né? Racional, força humana, nem espiritual, força humana, e que ele vinha sendo vencido a todo tempo, que ele era mais uma figura ali presente, que as vontades dele não mais se satisfaziam. Então não tem nada a ver com a saúde. E ele afirma, também com a saúde. Quando o repórter me pergunta, na segunda pergunta, se ele viria ao Brasil, o Sr. Ogum, ele foi determinante. Não. Certo. E o repórter depois, difícil ele vir ao Brasil, porque estava já tudo pronto para que ele viesse. Conversando com o plano espiritual entende que essa atitude do Papa é uma atitude de um homem grande, de um ser humano grande, de um ser humano muito, muito voltado às coisas de Deus, do Criador de todas as coisas, e que ele seguia uma linha de doutrina mesmo espiritual. Certo. E eu acho que, sim, é tão chato dizer isso, eu acho que até o final do ano a saúde vai complicar muito. É mesmo? Eu acho que complica muito. Vai ficar muito. mais fragilizado? Mais fragilizado, muito mais fragilizado. E eu acho que a igreja ganhou muito com essa atitude dele, porque aqueles que queriam que tudo fosse mudado, hoje não vão conseguir mais mudar. Entendi. Porque a atitude dele, no ver do plano espiritual, foi uma atitude
muito sábia, Certo. muito espiritualizada, muito voltada para se manter que era uma as coisa coisas. que você já antevia aí que poderia acontecer e aconteceu na verdade. Eu vou querer saber de você, não sei nem se é uma previsão, mas fala-se muito que 2 cardeais brasileiros têm chance aí de um deles vir a suceder mesmo, né? O Papa Bento XVI. Mas você não vai me responder agora, vou dar um recadinho, eu volto aqui, ele ainda vai falar do futuro desse novo romance da Xuxa, esse novo amor, que foi outra previsão que o Roberto acertou em cheio. Ele disse que esse ano viria um grande amor na vida da Xuxa e veio, né? As fotos com o Juno estão aí para provar. Com o Roberto Jogum, ele ficou de me falar se entre esses 2 cardeais brasileiros pode surgir um sucessor do Papa, não é? Do Bento XVI. Alguma chance, alguma luz nesse sentido, Roberto? Muita. Eu acho que pode ser até um brasileiro, como pode ser um africano. Eu acho que aí vai ter uma briga muito... Uma coisa assim. Tem nas previsões de Nostradamus um Papa Negro, né? De repente pode ser um momento. Eu acho que é um momento. Eu acho que vem aí um brasileiro, um africano. Na Itália existe todo um movimento que há 35 anos não existe um Papa italiano. Eles querem, né, o líder espiritual que seja novamente da Itália. Isso você não vê com essa força? Eu vejo essas 2 forças. E o que o plano espiritual mostra é que o atual Papa vai ter muita força, muita... Na escolha? Então entendeu? E lógico que quando a gente trabalha assim espiritualmente, né? A gente vê que o Papa vai estar muito voltado aos brasileiros, ele tem a chance muito grande. Um carinho, lembra? A viagem dele a São Paulo foi uma coisa muito emocionante, realmente, quando foi a primeira vinda dele ao Brasil. A gente já tinha recebido várias vezes também o Papa João Paulo II, mas a primeira viagem do Bento XVI foi também para São Paulo e foi uma coisa que parou a cidade, de fato. E ele ficou no Mosteiro de São Bento e realmente ele tem uma ligação emocional muito forte, né, com os cardeais brasileiros, não só de São Paulo, mas realmente com os religiosos do Brasil. Agora vamos falar de amor num outro sentido, né? Do amor romântico, homem e mulher, Xuxa e Juno Andrade. Foi mais uma previsão que o Roberto já acertou de cara nessa entrada de 2013, porque o ano passado, em dezembro, ele teve no nosso programa e disse que a Xuxa realmente encontraria um grande amor. Você vai ver, inclusive, o momento que ele fez essa previsão no nosso programa agora. Xuxa vai encontrar um grande amor esse ano. É mesmo? Que boa notícia, ela vai, Xuxa. vai. Que legal. Um grande amor. Ela vai encontrar um grande amor, vai ser feliz, a vida dela pessoal e amorosa que vai mudar. Xuxa, profissionalmente, vai dar uma subida assim muito grande, vai ser um ano 13 muito números positivo. de sorte para a Xuxa, é isso? Vai ser um ano muito bom para ela, muito Legal. bom. Não vejo assim negatividade nenhuma. O ano é positivo para ela. Tá. Né? Maravilha, né? O diretor falou que eu tô falando que você veio em dezembro, mas estava errado. Dezembro você gravou para ir pro ar em janeiro. Tudo isso que você está vendo, ele disse na primeira semana de janeiro, na verdade. Nossa, mas de sol, hein? Que maravilha. Tá todo mundo falando que março, agora dia 27, a Xuxa completa 50 anos de idade, que já veio presente antecipado. E que presente, né, Roberto? Eu acho que esse é o ano dela. Ela se encontrou espiritualmente. A gente, às vezes, tem que ter muitos anos de vida carnal para poder se encontrar espiritualmente. Então, ela começa a atrair agora o que nós chamamos no plano Terra de coisas positivas. Ela começa a atrair, a limpar o karma dela e atrair coisas positivas. É um grande ano para ela em todos os sentidos, no profissional, no amoroso. E você tem a certeza, eu acho que ela vai realmente no amor amar pela primeira vez. Ela vai pela primeira vez
realmente descobrir o que é o amor. Tem uma sensação plena de amor plena mesmo, de amor. é isso. Eu acho que é o grande momento da vida dela. Que bom, viu? Os tumultos, as confusões se afastam, o caminho fica livre. Fica livre para ela, é um ano bem especial, Muito, realmente, né? muito. Que legal, ela merece realmente, viu? E ele também, né? Vamos falar de outra previsão que o Roberto Diogum acertou nessa primeira semana de janeiro, quando as previsões dele foram ao ar. Ele falou de Filipão como novo técnico da seleção, mas junto com isso, a história de que talvez ele não fique. Isso seria um desdobramento dessa previsão, é isso? Em dezembro você já falava que ele seria o técnico, ninguém ainda falava disso, você garantia. E foi. Foi. Filipão chegou à seleção brasileira e você vê que eu disse que o presidente da CBF não ficaria no cargo e que aconteceria um grande escândalo que tiraria o Filipão da seleção brasileira. É verdade. Nós já temos o cheiro, o faro desse escândalo. É mesmo? Né? Já temos ele. Eu acho que a CBF vai viver. Eu acho que a disputa para a sucessão do atual presidente vai ser muito tumultuada. E o Filipão é um homem que não aguenta desaforo, é um estupim curto. Isso vai levar ele a se afastar da seleção brasileira. Escuta, ele estreou como técnico da seleção brasileira com derrota, né? E eu estava lendo aqui na Isto É, quando você fez as previsões, você fala que ele já não tem a luz que ele tinha antes. Pelo menos nesse 2013, assim como aconteceu em 2012, ele não está iluminado como técnico. É isso mesmo? É isso, ele não está. Você vê que o Filipão, se você pegar os últimos anos do Filipão, não é mais aquele paizão, não é mais aquele treinador intuitivo. Hoje ele está mais ranheta, ele está mais nervoso, né? Eu acho que está faltando muita intuição, porque o treinador, ele tem que ter intuição. E o que está faltando para o Filipão hoje é intuição. Ele não fica à frente da seleção brasileira. Eu não tenho medo de errar essa previsão. Tá. Você acha que a gente não chega a 2014 com ele como técnico para a Copa? Isso. Tá não certo, chega. então, viu? Bom, o Roberto agora ele vai falar sobre os assuntos do momento, do plano espiritual, né? Que tem namoros, casamentos em crise ou não em crise, e que ele vai falar pra gente. Nesse carnaval estourou essa história que o Roger Flores estaria traindo a Débora Seco, a assessoria dela já desmentiu, ele disse que jamais faria isso, os jornais publicam um suposto diálogo que ele teria tido com duas outras figuras conhecidas, falando da traição com uma loira aí, que seria amiga da Cléo Pires. Enfim, é uma boataria, uma coisa maluca. Agora, vamos supor que tudo isso realmente tenha acontecido. Essa união dele com a Débora vai superar mais essa pedra no caminho? Você vê, se forem ver as previsões que eu fiz para a Débora até agora, é que eu falei que ela encontraria um grande amor, que ela perderia esse grande amor, que depois voltaria, porque o karma da Débora Seco é uma sequência do karma da mãe dela. Então, é um karma. No caminho do amor, no caminho da felicidade, do pessoal dela, tirando o profissional, é muito sofrido, é muito doído. Ela atrai para ela, assim, da terra ao céu, muda tudo de repente, tudo vai, sobe, desce. Então, sentimentalmente, é um karma que ela tem. Isto vai ser assim, não acredito que vão ficar separados, o que eu vi espiritualmente, que eles voltam e vão se separar de novo, porque isso está no karma dela. O karma dela é um karma em termos de amor. Você acha que ainda vai ter, vai e volta, vai ser sempre uma história de superação, sempre de superação. Como ela é uma grande guerreira. Que apareça. Ela é uma grande guerreira. Ela é um ser humano de uma força assim, humana descomunal. Ela tem uma garra muito grande. Mas no amor. No amor, para ela, é sofrido. Isso. Vai ter um momento que vai passar. Vai passar, de como foi de como Xuxa aconteceu com a Xuxa, né? Agora mas chegou por o enquanto, momento. ela ainda atravessa. Vai ter um momento fase. que isso acaba. Isso certo. chama resgate. Erros trazidos de outras vidas para ser encarnado nessa vida. É isso que nós, seres humanos, precisamos entender. Entender que o momento difícil, ele existe
para que o nosso espírito ele possa crescer, ele possa ganhar luz. Subir mais um degrauzinho isso. na espiritualidade, né?